Você já sentiu que algo está faltando na sua vida? Mesmo tendo tudo o que o mundo diz que é necessário para ser feliz, você busca paz, mas encontra apenas preocupações. Quer sentir Deus perto, mas parece que Ele está distante. Talvez o que falte seja uma conexão íntima e verdadeira com o Criador. No vídeo de hoje você vai descobrir como desenvolver essa relação profunda com Deus, vivendo uma fé real e transformadora. Mas fique até o final, porque o que vamos compartilhar pode mudar sua vida. E se você quer continuar nessa jornada de crescimento espiritual, já se inscreve no canal Jornada Bíblica e ative o sininho para não perder nada. A aproximação com Deus através da oração é um caminho que transcende o entendimento humano e se manifesta na experiência profunda do coração que busca, com sinceridade, a presença divina. Desde os tempos antigos, a oração foi o elo que conectou os homens e mulheres de fé ao Criador, sendo uma expressão da necessidade humana de comunhão, de dependência e de submissão ao poder soberano de Deus. A história da humanidade é marcada por momentos em que a oração transformou destinos, resgatou esperanças e fortaleceu aqueles que estavam fracos, provando que a aproximação com Deus não é apenas um conceito, mas uma realidade tangível para aqueles que verdadeiramente se dispõem a buscá-lo. Desde os primeiros relatos bíblicos, observa-se que a oração não era um simples ato mecânico, mas uma expressão de uma relação viva entre Deus e seu povo. Abraão, por exemplo, conversava com Deus como quem fala com um amigo. Em momentos de incerteza, ele se voltava para Deus e apresentava nas suas angústias e seus anseios. A oração era um diálogo, não um monólogo. Era um tempo de se derramar, mas também de ouvir. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, a resposta do patriarca foi de questionamento e, ao mesmo tempo, de fé. Ele expôs sua fragilidade e sua dúvida, mas permaneceu na presença divina, recebendo a confirmação da promessa. Moisés é outro exemplo de como a oração aproxima o homem de Deus. Durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto, Moisés intercedia constantemente pelo povo. Em diversas ocasiões, a oração de Moisés mudou o curso dos acontecimentos. Quando Israel pecava e provocava a ira divina, Moisés se prostrava e clamava pelo perdão e pela misericórdia. Sua oração não era apenas palavras, mas um reflexo da intimidade que ele tinha com Deus. Essa proximidade era tão real que a Escritura descreve que Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro amigo. Esse é o resultado de uma vida de oração, uma relação tão próxima que Deus se revela de forma pessoal. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também nos ensina muito sobre a oração como meio de aproximação com o Senhor. Nos Salmos vemos a profundidade das orações de Davi, que não hesitava em expor suas dores, seus medos, suas angústias e suas esperanças diante de Deus. Em momentos de vitória, ele agradecia e exaltava ao Senhor. Em tempos de derrota, ele se humilhava e clamava por socorro. Davi compreendia que a oração não era um ritual vazio, mas um encontro com aquele que tudo pode. Sua relação com Deus era tão intensa que mesmo nos momentos mais obscuros, ele sabia que podia confiar na presença divina. Jesus Cristo, o Filho de Deus, demonstrou com sua própria vida a importância da oração como meio de aproximação com o Pai. Durante seu ministério terreno, Jesus se retirava constantemente para orar. Mesmo sendo Deus encarnado, ele buscava a presença do Pai em oração, ensinando assim que nenhum ser humano pode viver espiritualmente sem essa conexão com o Criador. No Getsêmani, momentos antes de sua prisão e crucificação, Jesus derramou sua alma diante do Pai, demonstrando a intensidade da oração verdadeira. Ele não escondia sua dor, mas também não deixava de confiar na vontade soberana de Deus. Os apóstolos e a igreja primitiva seguiram o exemplo de Jesus, entendendo que a oração era a chave para se manterem firmes diante das adversidades. Pedro, Paulo e os demais líderes da igreja se dedicavam à oração incessante. Era na oração que encontravam direção, força e coragem para enfrentar perseguições. Em Atos dos Apóstolos, vemos que quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu para orar e Deus respondeu com
um milagre, libertando-o da prisão. Isso demonstra que a oração não é apenas um ato simbólico, mas um instrumento poderoso que move o céu e transforma realidades na terra. A oração aproxima o homem de Deus porque é através dela que a fé é exercitada, que a dependência é reconhecida e que a humildade é praticada. Quando uma pessoa se coloca em oração, ela reconhece que não é autossuficiente e que precisa da intervenção divina. Isso gera um coração quebrantado, disposto a ser moldado e transformado. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, pois esse é o tipo de oração que Ele espera daqueles que o buscam de verdade. A experiência da oração também revela a vontade de Deus. Muitas vezes, os seres humanos se aproximam de Deus apenas para pedir, mas a oração vai além disso. Ela é um momento de alinhamento entre o coração humano e o coração de Deus. Quando uma pessoa ora constantemente, ela começa a discernir melhor a vontade divina e a se conformar com os planos do Senhor. Isso é visível na vida de homens e mulheres que desenvolveram um relacionamento profundo com Deus através da oração. Eles aprendem a confiar, a esperar e a se submeter, porque conhecem o caráter de Deus e sabem que Ele é fiel. A oração também é uma arma espiritual poderosa contra as adversidades da vida. Quando Davi enfrentou gigantes, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, quando Paulo e Silas estavam presos, a resposta para cada situação veio através da oração. O poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve e responde. Deus se move em resposta à oração sincera, e aqueles que vivem essa realidade experimentam milagres, livramentos e renovação espiritual. A caminhada cristã sem oração é uma caminhada sem direção. O cristão que deseja se aproximar de Deus precisa fazer da oração um estilo de vida, não apenas um recurso para momentos de crise. Quem ora constantemente constrói um relacionamento profundo com Deus e encontra nele a fonte de vida, paz e esperança. Assim, a oração se torna a ponte que liga o coração humano ao coração divino, gerando uma comunhão inabalável e transformadora. Ao longo da história, a fé tem sido um elemento essencial na vida das pessoas, moldando culturas, sociedades e até mesmo o destino de civilizações inteiras. Para muitos, a fé representa um vínculo inquebrantável com o divino, um alicerce que sustenta a alma em tempos de adversidade. Mas o que significa realmente viver pela fé? Para compreender essa jornada é necessário mergulhar nas profundezas do espírito humano e observar como a fé transforma não apenas a maneira como se enxerga o mundo, mas também a própria existência. A fé, quando genuína, não é uma simples crença em algo abstrato ou distante. Pelo contrário, ela se manifesta na confiança absoluta em uma força superior que guia os passos, independentemente das circunstâncias. Muitos se perguntam como é possível confiar no invisível, como pode alguém depositar sua vida em algo que não pode ser tocado ou visto. A resposta reside na essência da própria fé, que não depende de evidências tangíveis, mas de uma certeza interior, um chamado profundo que ressoa no coração. Desde os primórdios da humanidade, inúmeros exemplos demonstram a força da fé na vida das pessoas, seja na figura de Abraão, que deixou sua terra e sua parentela para seguir a promessa de Deus, ou na perseverança de Moisés ao conduzir um povo inteiro através do deserto. Cada história testifica o poder de uma vida alicerçada na fé. Não se trata de uma caminhada isenta de dificuldades, mas de uma jornada onde os desafios se tornam oportunidades para fortalecer a confiança no Criador. A fé não é um caminho de garantias imediatas ou de recompensas terrenas. Muitas vezes exige sacrifícios, renúncias e uma entrega total. Quando se escolhe viver pela fé, é necessário abdicar do controle absoluto e aceitar que nem sempre as respostas virão no tempo esperado. No entanto, essa entrega não significa fraqueza, mas sim uma demonstração de força, pois requer coragem para caminhar sem enxergar o caminho à frente, confiando apenas na voz que guia cada passo. Aqueles que escolhem essa jornada frequentemente enfrentam provações, a dúvida,
surge como uma sombra persistente, tentando desviar o coração da verdade. O medo se insinua, sussurrando que a fé é inútil, que as dificuldades são maiores do que a força interior. No entanto, é justamente nesses momentos que a fé se prova mais valiosa. Quando tudo parece perdido, quando a esperança parece desvanecer, é a fé que sustenta, que renova, que permite continuar apesar das incertezas. Viver pela fé não significa ignorar a realidade ou negar as dificuldades. Pelo contrário, significa enfrentar cada situação com a certeza de que há um propósito maior, de que cada desafio tem um significado dentro do plano divino. Essa confiança inabalável transforma a maneira como se lida com os problemas, permitindo encontrar paz mesmo nas tempestades. Essa paz que diferencia aqueles que caminham pela fé daqueles que se deixam abater pelo desespero. A fé também é um vínculo poderoso entre as pessoas. Ao longo da história, comunidades inteiras se uniram em torno da fé, encontrando força na coletividade e no apoio mútuo. Quando um indivíduo enfrenta dificuldades, a fé dos que o cercam pode ser o suporte necessário para atravessar momentos difíceis. Assim, a fé não é apenas uma experiência pessoal, mas um elo que une, que fortalece, que cria laços indestrutíveis entre aqueles que compartilham a mesma crença. Para muitos, a fé é a fonte de milagres, histórias, de curas inexplicáveis, de livramentos extraordinários e de transformações impossíveis. Permeiam os relatos de quem vive pela fé. No entanto, a verdadeira grandeza da fé não está apenas nos milagres visíveis, mas na capacidade de transformar o coração humano. Coração cheio de fé é capaz de perdoar o imperdoável, de amar o inimaginável, de encontrar esperança onde não há razão para tê-la. Essa transformação interior é o maior testemunho do poder da fé. A fé também ensina a gratidão. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, aquele que vive pela fé encontra motivos para agradecer. Cada dia é visto como um presente, cada dificuldade como uma oportunidade de aprendizado, cada desafio como um degrau na jornada espiritual. Essa perspectiva muda completamente a forma como se enxerga a vida, trazendo um contentamento genuíno que independe das condições externas. A fé, no entanto, não se resume a palavras ou sentimentos. Ela se manifesta em ações, em escolhas diárias, em atitudes que refletem a confiança no divino, amar ao próximo, agir com justiça, perdoar sem restrições, demonstrar compaixão e generosidade. São expressões tangíveis de uma fé verdadeira. Não basta dizer que se tem fé, é preciso vivê-la, expressá-la, torná-la visível, para que outros também possam encontrar esse caminho. Muitos se perguntam se a fé pode falhar. A resposta está na própria natureza da fé. Ela não falha, mas sim as expectativas humanas. Muitas vezes, espera-se que a fé traga soluções imediatas, que elimine os problemas de forma mágica, que torne a vida isenta de dificuldades. Mas a fé não é uma fórmula para evitar sofrimentos, é um alicerce para enfrentá-los. Quem entende isso compreende que a fé não falha, pois seu propósito não é livrar do sofrimento, mas fortalecer para enfrentá-lo. A jornada da fé é uma caminhada contínua. Não há um ponto de chegada onde se possa dizer que se alcançou a plenitude da fé. Pelo contrário, cada dia apresenta novos desafios, novas oportunidades de crescimento, novos momentos de confiar. É uma construção diária, um aprendizado constante, uma renovação ininterrupta. Aqueles que perseveram nessa caminhada descobrem que quanto mais se confia, mais se experimenta a plenitude da presença divina. Há quem pense que viver pela fé é uma escolha. Para os fracos, para aqueles que não conseguem enfrentar a realidade. No entanto, essa é uma visão equivocada. A fé não é para os fracos, mas para os que têm coragem de acreditar no impossível, de caminhar na incerteza, de confiar contra todas as evidências. Requer mais força acreditar naquilo que não se vê do que se render ao que é visível. A verdadeira coragem está na entrega, na confiança, na persistência em meio às adversidades. A vida pela fé é um convite a todos. Não, é um chamado exclusivo para alguns escolhidos, mas um caminho disponível para qualquer um que esteja disposto a confiar, independentemente
da história de vida, das falhas do passado, das dúvidas que ainda existem. Há sempre uma porta aberta para aqueles que desejam trilhar esse caminho. O primeiro passo é a decisão de confiar, e a cada passo seguinte, a fé se fortalece, cresce, se aprofunda. Os grandes exemplos de fé ao longo da história não foram pessoas isentas de falhas ou dúvidas. Foram homens e mulheres que, apesar de suas imperfeições, escolheram confiar. Não eram seres extraordinários, mas pessoas comuns que deram passos extraordinários por meio da fé. Essa é a grande lição. A fé não exige perfeição, apenas disposição para acreditar. No fim, viver pela fé é uma escolha diária. Cada manhã traz consigo a decisão de confiar ou de duvidar, de seguir adiante ou de desistir. A fé não elimina os desafios, mas transforma a maneira como se enfrenta cada um deles. Aqueles que escolhem esse caminho descobrem que, independentemente das circunstâncias, há sempre uma luz que guia, uma esperança que sustenta, uma paz que transcende todo entendimento. E essa é a verdadeira essência de viver pela fé. A conexão íntima e verdadeira com Deus não é um evento isolado ou um conceito abstrato, mas uma jornada viva, intensa e transformadora que atravessa toda a existência humana. Para aqueles que a buscam, não se trata apenas de uma crença ou um ritual mecânico, mas de um relacionamento profundo e pessoal, capaz de moldar o caráter, renovar a mente e dar sentido até os momentos mais difíceis da vida. É uma experiência que não se limita ao tempo ou ao espaço, pois Deus, sendo eterno e infinito, se revela àqueles que desejam conhecê-lo não apenas com palavras, mas com o coração inteiro. Essa busca pela presença divina se manifesta de várias formas, desde o silêncio de uma oração solitária até os momentos de êxtase espiritual que parecem suspender a realidade terrena e trazer um vislumbre do eterno. Não é algo que possa ser forçado, nem um código de regras a ser seguido cegamente, mas uma resposta ao chamado amoroso de um Deus que deseja estar próximo, que anseia por um relacionamento genuíno e não por meras formalidades religiosas. Aqueles que experimentam essa conexão sabem que ela não se constrói apenas nos dias bons, mas é nas provações e nos desertos da alma que ela se fortalece. O coração humano, muitas vezes inquieto e vacilante, aprende que a proximidade de Deus não depende das circunstâncias externas, mas de uma entrega sincera, de um desejo ardente de conhecer a verdade e viver segundo ela. É um processo que exige rendição, pois o orgulho e a autossuficiência são barreiras que impedem essa comunhão. Somente quando se reconhece a própria limitação e a necessidade de Deus é que essa conexão se torna real. E quando ela acontece, tudo muda. O olhar sobre o mundo, as decisões diárias, a forma de amar e perdoar, tudo passa a ser transformado pela presença daquele que é a fonte de toda a vida. Não significa a ausência de dor ou de dificuldades, mas a certeza inabalável de que Deus está presente em cada passo, guiando, sustentando e fortalecendo. Muitos se perguntam como alcançar essa intimidade, como ouvir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. A resposta não está em fórmulas prontas ou em métodos infalíveis, mas em uma disposição sincera de buscar a oração, a meditação na palavra e a prática do amor ao próximo. São caminhos que conduzem à presença divina, mas cada pessoa tem sua própria jornada, pois Deus se revela de maneiras únicas a cada um. Há momentos em que Ele fala no silêncio, em um sussurro suave ao coração. Outras vezes, se manifesta de maneira poderosa, rompendo cadeias e transformando vidas de forma visível e impactante. Mas independentemente da forma, a essência da conexão verdadeira está na entrega. É preciso querer mais do que bênçãos e respostas. É necessário desejar a própria presença de Deus acima de tudo. Esse desejo, quando genuíno, encontra resposta, pois Deus não se esconde daqueles que o buscam de todo o coração. A profundidade desse relacionamento não se mede pela quantidade de orações feitas ou pelos anos de fé, mas pela sinceridade do coração que se coloca diante de Deus sem máscaras. Muitos tentam se aproximar dele como se precisassem impressioná-lo, mas a verdade é que ele conhece cada pensamento antes mesmo que seja formulado. O que ele deseja não é uma
apresentação impecável, mas um coração disposto, humilde e verdadeiro. Quando se entende isso, a conexão com Deus se torna algo natural, fluido, uma conversa contínua que não se restringe a momentos específicos, mas permeia toda a vida. Ele está presente em cada detalhe, seja no brilho do sol que aquece o rosto pela manhã, seja no conforto inesperado que surge em tempos de tristeza. A intimidade com Deus é perceber sua presença no ordinário e no extraordinário, saber que Ele caminha ao lado em cada passo da jornada. Muitos, no entanto, desistem dessa busca por sentirem que não são dignos ou que Deus está distante, mas a distância nunca vem dele. É o coração humano que se afasta, seja por culpa, medo ou simplesmente pelo peso da vida cotidiana. Mas Deus não se cansa de chamar, de esperar, de abrir os braços para acolher aqueles que decidem retornar. Sua graça não tem limites e a reconexão sempre é possível. Para aqueles que duvidam, basta olhar para as histórias de transformação ao longo dos séculos, vidas que foram restauradas, corações que foram curados, destinos que foram redirecionados pelo simples ato de se voltar para Deus. Ele não exige perfeição, apenas um coração sincero e disposto a caminhar com Ele. Essa jornada de conexão verdadeira também passa pelo amor ao próximo. Não há como estar próximo de Deus e, ao mesmo tempo, viver indiferente à dor alheia. O amor divino, quando enche um coração, transborda em gestos, palavras e atitudes que refletem a compaixão e a misericórdia. A presença de Deus não se limita a momentos espirituais intensos, mas se manifesta na maneira como tratamos aqueles ao nosso redor. Amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, servir sem esperar nada em troca. Essas são expressões visíveis de uma conexão verdadeira com o Criador. Muitos tentam buscar Deus apenas para si, mas Ele se revela plenamente na entrega ao outro, pois é no amor que sua essência se manifesta com maior força. E há algo ainda mais profundo nessa conexão. Ela transforma não apenas a forma de viver, mas também a forma de enfrentar a eternidade. Aqueles que caminham próximos de Deus sabem que esta vida é passageira, e essa consciência muda tudo. O medo da morte dá lugar à esperança. A ansiedade do futuro se dissolve na confiança de que há um propósito maior. Essa certeza não vem de uma teoria, mas da experiência de quem já provou da presença divina e sabe que ela é mais real do que qualquer coisa que os olhos possam ver. É por isso que muitos dos que têm essa conexão enfrentam provações, perseguições e até mesmo a morte sem temor, pois sua segurança não está no que é terreno, mas na promessa de que Deus é fiel e que nada pode separá-los dele. Esse relacionamento também não é estático, pois a conexão com Deus é algo vivo, que cresce, amadurece e se aprofunda ao longo da caminhada. Como qualquer relacionamento verdadeiro, ele exige tempo, dedicação e, principalmente, sinceridade. Haverá momentos de dúvida, períodos de silêncio, fases em que parece que Deus está distante. Mas é justamente nesses momentos que a fé se fortalece, pois a conexão verdadeira não depende de emoções passageiras, mas da certeza inabalável de que Deus é constante. Ele não muda, não abandona, não falha. É essa confiança que sustenta aqueles que decidem andar com Ele, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Aqueles que vivem essa intimidade sabem que ela é o maior tesouro que se pode ter. Nada no mundo pode se comparar à paz de estar na presença de Deus, a alegria que não depende de circunstâncias, a certeza de que se é amado incondicionalmente. É por isso que tantos, ao descobrirem essa conexão, renunciam a tudo o que antes pareciam ser conquistas valiosas, pois percebem que nada tem mais valor do que estar próximo de Deus. E essa proximidade não é privilégio de alguns poucos escolhidos, mas um convite, aberto a todos que desejam experimentá-la. Deus sempre está pronto para se revelar, para transformar, para preencher o coração com sua presença. Basta apenas dar o primeiro passo e se abrir para esse relacionamento que transcende tudo o que é passageiro e conduz à verdadeira vida. A fé inabalável não nasce da noite para o dia, nem é fruto de uma simples decisão momentânea. Ela é forjada ao longo do tempo, nas batalhas da vida, nas provações que desafiam a alma e nos momentos em que
tudo parece perdido, mas ainda assim, o coração se recusa a desistir. Não se trata apenas de acreditar em algo, mas de viver essa crença de forma tão profunda e verdadeira que nenhuma circunstância, por mais adversa que seja capaz de abalar essa convicção. É a fé que não se curva diante do medo, que não se rende às dúvidas e que, mesmo quando tudo ao redor sugere que não há mais esperança, permanece firme, inabalável como uma rocha que não se move com as tempestades. Aqueles que possuem essa fé não a adquiriram sem esforço. Eles passaram por vales sombrios, enfrentaram desertos áridos, sentiram o peso do silêncio de Deus e ainda assim escolheram confiar. Essa confiança não é cega, mas baseada na experiência de quem já viu a fidelidade divina em ação. Mesmo que a resposta não venha no tempo esperado, mesmo que as circunstâncias pareçam contradizer as promessas, aqueles que têm uma fé inabalável permanecem firmes, pois sabem que Deus não falha. Eles compreendem que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma decisão consciente de confiar, independentemente do que os olhos veem ou do que os ouvidos ouvem. Essa fé se manifesta de diversas formas. Para alguns é a força que os faz continuar caminhando quando tudo parece indicar que deveriam parar. Para outros é a paz inexplicável que inunda o coração em meio a um caos que deveria trazer desespero. Há aqueles que a vivem em meio à dor, segurando firme nas promessas divinas, mesmo quando as lágrimas escorrem pelo rosto. Não é uma fé teórica, construída apenas em palavras bonitas ou discursos eloquentes, mas uma fé vivida, experimentada, testada e comprovada. É a fé de quem já passou pelo fogo e saiu fortalecido, de quem já enfrentou o impossível e viu milagres acontecerem, de quem já esteve à beira do abismo, mas foi sustentado pela mão invisível de Deus. Uma fé inabalável não se baseia em circunstâncias favoráveis. Se assim fosse, ela desmoronaria ao primeiro sinal de dificuldade. Pelo contrário, ela se fortalece justamente nas adversidades, como o ouro que é purificado no fogo. A fé verdadeira é lapidada nos momentos de crise. É ali que se revela sua essência, sua profundidade, sua autenticidade. Muitos dizem ter fé quando tudo está bem, mas é no momento da dor que se descobre se essa fé é real ou apenas uma crença superficial. Aqueles que realmente confiam em Deus não se deixam levar pelo desespero, pois sabem que há um propósito maior por trás de cada provação. Mas essa fé não significa ausência de dificuldades. Pelo contrário, aqueles que caminham com uma fé inabalável muitas vezes enfrentam desafios ainda maiores. São provações que testam sua resistência, momentos em que tudo parece contrário, períodos em que Deus parece estar em silêncio. E é exatamente nesses momentos que essa fé se revela em sua forma mais pura. Ela se recusa a desistir, se recusa a ceder ao medo, se recusa a abrir mão das promessas divinas, mesmo quando tudo ao redor diz que não há mais solução. Ela continua acreditando, continua esperando, continua confiando. Essa fé não é fruto apenas de um esforço humano. Ela nasce da comunhão profunda com Deus, do conhecimento real de quem Ele é e do entendimento de que sua fidelidade nunca falha. Aqueles que possuem essa fé não dependem das circunstâncias para confiar, pois sabem que Deus é maior do que qualquer situação. Eles conhecem sua voz, conhecem seu caráter, conhecem sua bondade. E esse conhecimento os sustenta nos momentos difíceis. Não é uma fé baseada em sentimentos, mas em convicção. Mesmo quando o coração vacila, mesmo quando o medo tenta se infiltrar, a certeza de que Deus é fiel os mantém firmes. Mas para que essa fé seja inabalável, ela precisa ser cultivada. Não se trata de algo que simplesmente acontece, mas de um relacionamento que precisa ser construído diariamente. A oração, a meditação na palavra, a prática da obediência,
Tudo isso fortalece a fé e a torna resistente às investidas do mundo. Quando uma pessoa se alimenta espiritualmente de forma constante, sua fé cresce, se fortalece, se aprofunda. E quando as tempestades vêm, ela está preparada para enfrentá-las sem ser destruída. A fé inabalável não é uma armadura que se veste apenas nos momentos de crise, mas um estilo de vida, uma caminhada contínua de confiança e entrega. E essa fé transforma a forma como se vive. Ela traz paz onde deveria haver ansiedade, traz coragem onde deveria haver medo, traz esperança onde tudo parece perdido. Aqueles que vivem por essa fé não se deixam abalar pelas incertezas da vida, pois sabem que há uma mão invisível guiando cada passo. Eles não são controlados pelo que veem, mas pelo que sabem ser verdade. E essa verdade é imutável. Deus está no controle. Ele é soberano, Ele é fiel. Nada pode mudar isso. Nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhuma dor é capaz de anular essa realidade. Muitos buscam essa fé apenas nos momentos de crise, mas aqueles que realmente a possuem sabem que ela é para todos os dias. Não é apenas um recurso para tempos difíceis, mas uma forma de viver. É a certeza que dá significado à existência, que fortalece em tempos de abundância e sustenta em tempos de escassez. E essa fé não é exclusiva de alguns poucos escolhidos. Ela está disponível para todos que desejam cultivá-la, para todos que escolhem confiar em Deus de todo o coração. Basta um passo de fé, um desejo sincero de caminhar com Ele, uma decisão de acreditar mesmo quando tudo parece contrário. E para aqueles que a possuem, não há limites. Assim, fé inabalável move montanhas, abre portas que pareciam fechadas, traz vida onde havia morte. Ela é a chave que desbloqueia milagres, que rompe cadeias, que transforma destinos. Mas acima de tudo, ela é o vínculo que mantém a alma conectada a Deus, independentemente do que aconteça. Porque no final das contas, não se trata apenas de ver resultados ou de receber respostas. A verdadeira fé não busca apenas soluções, mas a presença de Deus acima de tudo. É essa presença que sustenta, que fortalece, que torna essa fé inabalável. E essa fé não apenas impacta a vida de quem a possui, mas também daqueles ao seu redor. Ela inspira, encoraja, desperta esperança. Quando alguém caminha com uma fé inabalável, sua vida se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Outros veem sua confiança em meio às adversidades e são levados a buscar essa mesma certeza. Sua postura diante dos desafios, sua paz em meio às tempestades, sua firmeza diante das incertezas. Tudo isso fala mais alto do que qualquer discurso. A fé inabalável é contagiante, pois aqueles que a vivem se tornam faróis de esperança em um mundo que, muitas vezes, se afoga no medo e na dúvida. Essa fé também traz liberdade. Aqueles que confiam plenamente em Deus não são escravizados pela ansiedade do amanhã, nem pelo peso do passado. Eles vivem no presente com a certeza de que estão nas mãos de um Deus que cuida de cada detalhe. Não precisam controlar tudo, nem entender tudo. Basta confiar, e essa confiança traz descanso, traz leveza, traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus continua sendo Deus. A fé inabalável é um dom precioso, mas também uma escolha diária. Cada dia é uma oportunidade para fortalecê-la, para aprofundá-la, para vivê-la de forma mais intensa. E para aqueles que a possuem, não há nada mais valioso. Pois no final das contas, essa fé não apenas sustenta nesta vida, mas prepara para a eternidade. É a fé que atravessa os séculos, que vence as trevas, que permanece firme até o fim. É a fé que conduz à verdadeira vida, aquela que nunca se abala, pois está firmada na rocha inabalável que é Deus. Se você deseja fortalecer sua fé e compreender mais profundamente as verdades bíblicas, inscreva-se agora no canal Jornada Bíblica. Aqui exploramos as histórias, ensinamentos e revelações da Palavra de Deus de forma clara, envolvente e transformadora. Não perca os próximos vídeos que podem mudar sua vida e fortalecer sua caminhada com Deus. Ative o sininho para receber as notificações e
Compartilhe essa mensagem com aqueles que também precisam de uma fé inabalável. Que Deus te abençoe e te fortaleça.